Eu sou Davi, o menor da casa de Jessé, mas fui escolhido por Deus para vencer um gigante. Se você acredita que a fé pode derrubar qualquer obstáculo, fique comigo até o fim desta história. Deixe seu like, comente, eu creio, e se inscreva no canal, porque hoje você vai ver o impossível acontecer pela mão do Senhor. Eu sou Davi, filho de Jessé, de Belém de Judá. Cresci entre ovelhas e montanhas, o menor de 8 irmãos, esquecido pelos homens, mas visto por Deus. Quando os filisteus acamparam em Socó, perto de Azeca, e Israel se pôs no vale, de Elá, eu ainda pastoreava os rebanhos do meu pai. Mas tudo mudou quando meu pai me chamou. Leva pão para teus irmãos e queijos para o comandante deles. Vê como estão e traz notícias. Levantei-me cedo, deixei as ovelhas com um guarda e corri ao acampamento. Quando cheguei, os soldados de Israel saíam à batalha. Deixei a carga com o encarregado e fui até meus irmãos. Enquanto falava com eles, ouvi um grito ecoando do monte inimigo. Era Golias, de Gate, um homem enorme, revestido de bronze, couraça, capacete, lança como um tronco. Ele desafiava: escolhei um homem. Se ele vencer, seremos vossos servos. Se eu vencer, servireis a nós. Hoje desafio os exércitos de Israel. Todos ao meu redor tremiam. Mas eu perguntei: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Alguns soldados disseram: o rei recompensará quem o vencer com riquezas, sua filha e isenção de impostos. Mas meu irmão Eliabe ouviu e se irritou. Por que vieste? Com quem deixaste as ovelhas? Conheço tua presunção. Respondi: fiz apenas uma pergunta. Não há razão para isso? Continuei falando, e minhas palavras chegaram aos ouvidos do rei Saul. Fui levado à sua tenda. Olhei nos olhos do rei e disse: não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo lutará contra esse filisteu. Saul hesitou. Não podes. Tu és moço, ele é guerreiro desde a mocidade. Mas eu respondi com firmeza: eu pastoreava as ovelhas. Quando vinha um leão ou urso e levavam uma delas, eu os atacava e os matava. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. E o rei, com um misto de surpresa e esperança, disse: vai, e o Senhor seja contigo. Ali começou algo que mudaria minha vida, não por glória minha, mas porque o nome do Deus de Israel havia sido afrontado. E eu não suportei o silêncio dos valentes. Entreguei a guerra nas mãos do Senhor, quando Saul me autorizou a ir. Ordenou que me vestissem com sua própria armadura. Colocaram sobre mim um capacete de bronze e uma couraça. Pendurei a espada à cintura e tentei caminhar, mas não consegui. Era peso estranho ao meu corpo, algo que não me pertencia. Virei-me para Saul e disse: não posso andar com isso. Nunca usei. Tirei tudo. O que me cobria era invisível, a presença do Senhor dos Exércitos. Desci até o riacho que cortava o vale e escolhi 5 pedras lisas. Coloquei-as no meu alforje de pastor, o mesmo que sempre levava no campo, junto da minha funda. Tomei meu cajado e assim me aproximei do filisteu. Quando Golias me viu vindo, apenas com paus e uma funda, desprezou-me. Zombou alto diante de todos. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E me amaldiçoou em nome de seus deuses. Disse ainda: vem a mim, e darei tua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas o Espírito do Senhor queimava em mim. Respondi com voz forte: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem afrontaste. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e tirarei tua cabeça. E darei os cadáveres do teu exército às aves e às feras. Saberá toda a terra que há Deus em Israel. E saberá esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança. Do Senhor é a guerra. O gigante se moveu. Eu também corri.
Sim, corri ao seu encontro. Enquanto corria, meti a mão no alforje, tirei uma pedra, coloquei-a na funda e girei com força. Soltei. A pedra voou, veloz e certeira, e atingiu Golias na testa. Ela cravou-se em sua fronte, e ele caiu com o rosto em terra. Corri até ele, tirei sua espada e com ela cortei-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, fugiram em desespero. Israel e Judá se ergueram como um só homem, gritaram e os perseguiram até os portões de Ecrom. Os valentes que antes temiam, agora corriam. Os que se calaram, agora bradavam. Recolhi a espada de Golias e guardei-a. Peguei sua cabeça e a levei comigo. Não como troféu, mas como testemunho de que o Senhor vive e reina sobre todos os povos. A batalha era dele. A vitória, dele. Eu fui apenas um servo. Eu não busquei honra, mas Deus me exaltou depois da vitória. Fui levado à presença do rei Saul. Ainda segurava a cabeça de Golias em minha mão. Estava coberto de poeira e suor, mas meu coração transbordava de reverência ao Senhor. Saul me olhou com atenção e me perguntou: "De quem és filho, jovem?" Respondi: "Filho de teu servo Jessé, de Belém." A partir daquele dia, não voltei mais para os campos de ovelhas. O rei não me deixou retornar à casa de meu pai. Fiquei junto aos guerreiros de Israel. Mas eu sabia que minha missão não era por glória própria. O que aconteceu naquele vale não foi para que meu nome fosse lembrado, mas para que o nome do Deus de Israel fosse exaltado entre as nações. Foi então que conheci Jonatã, filho do rei. Quando falei com Saul, o coração de Jonatã se ligou ao meu. Era como se fôssemos da mesma alma. Fizemos uma aliança diante do Senhor. Ele tirou o manto que vestia e me deu, junto com sua túnica, espada, arco e cinto. Ele viu em mim o que poucos enxergavam, a presença do Senhor. O povo começou a cantar nas ruas. Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Essas palavras feriram o orgulho de Saul. Um espírito de inveja tomou conta do rei, e desde aquele dia ele me olhou com desconfiança. Mas eu não retribuí com ódio. Continuei servindo, lutando, respeitando o rei que Deus havia ungido. Lembro-me de cada passo até aqui. Lembro do dia em que Samuel chegou à casa de meu pai. Meu pai apresentou todos os meus irmãos, mas o Senhor disse ao profeta: "O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." Fui chamado do campo, e assim que entrei, Samuel ungiu minha cabeça com óleo diante de todos. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre mim desde aquele dia. Muitos achavam que o momento no vale de Elá foi o início da minha grandeza. Mas eu sei, aquele foi o momento da manifestação da fidelidade de Deus. Ele me treinou no anonimato, me fortaleceu na solidão, e então me levou ao centro da batalha. Não para que eu brilhasse, mas para que sua glória fosse manifesta. Hoje, olho para trás e não vejo a pedra, nem a funda, nem o gigante. Vejo a mão do Deus que me chamou quando ninguém me via. Vejo o Deus que me preparou quando ninguém acreditava. E o Deus que me sustentou, mesmo quando fui perseguido. Eu sou Davi, filho de Jessé, servo do Deus Altíssimo. Não lutei por fama, mas por fé. Não venci pela força, mas pela confiança. Não me exaltei, mas o Senhor me ergueu diante dos reis. E até hoje declaro: do Senhor é a guerra, e dele vem a vitória.